Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagi na área. Você já colocou um diabo na sua campanha e percebeu que ele acabou sendo nada mais nada menos que um diabo um pouco mais inteligente? Esse é um dos erros mais comuns que nós mestres cometemos na hora de colocar essas criaturas. Os diabos, então, eles não representam o caos absoluto, como os demônios fazem, como no vídeo que eu falei anteriormente. Vou deixar nos comentários, vou deixar aqui o vídeo falando sobre demônios para vocês. Eles representam a ordem levada ao extremo, ok? Eles são estrategistas, manipuladores e mestres em transformar pequenas escolhas em consequências devastadoras para os seus jogadores, para o mundo, para um reino, para o que for, quando eles aparecem nas suas campanhas. Hoje eu vou mostrar como é que você usa diabos de maneira correta, criando vilões que raramente precisam vencer uma batalha, porque muitas vezes eles já venceram muito antes do primeiro dado ser rolado. Então eles estão ali manipulando todo mundo e agora eles vão ser usados dessa maneira. São ideias para você usar os diabos nas suas campanhas. Então já se inscreve no canal que estou chegando finalmente aos 1000 inscritos. Eba, uhul! Deixa o like e vem comigo para esse vídeo que a gente vai falando um pouquinho sobre outras criaturas que eu gosto também, que são os diabos. Diabos, eles não destroem o mundo, eles querem apenas controlá-lo. Eles querem controlar o mundo que você vive. A principal diferença entre diabos e demônios está na motivação. Como eu falei no vídeo anterior, a diferença está no seguinte: os demônios, então, eles são seres do caos absoluto. Eles chegam para destruir, corromper, seja o que for. Os diabão, não. Os diabão, eles gostam de manipular, eles gostam de estar por trás das cortinas, manipulando aquele determinado nobre, manipulando aquele rei, manipulando aquele sacerdote que está ali, meu Deus, por favor me dê sinais. Daí ele dá um sinalzinho, uma vela mexendo, uma lágrima escorrendo da estátua, bem louco assim, sabe? E assim, então esses diabos, eles raramente, entenda, eles raramente vão gastar recursos, então, agindo impulsivamente. Vamos atacar lá! Tá, sabe? Não, eles não vão agir assim. Eles vão estar ali, como eu falei, manipulando alguém, conversando com alguém, sussurrando no ouvido de alguém, colocando nos sonhos das pessoas o que elas devem fazer. É assim que um diabo ele deve trabalhar. Então, não só isso, né? Ele vai tentar fechar acordos, comprar almas, sabe aquelas coisinhas que a gente vê em Supernatural, por exemplo? Né? Então, são essas pequenas coisinhas que eles vão usar para conseguir mais vantagens para eles e assim eles conseguirem ter um poder mais absoluto, ter um domínio muito mais legal sobre as coisas, beleza? Porque assim, quando então o diabo realmente ele aparece, os jogadores fazem investigações, quando ele aparece realmente para os seus jogadores, apareci, ele não é uma ameaça, tipo, normalmente, né, tipo, não é uma ameaça normal, tipo, vamos lutar, ok? Não, mas os jogadores eles começam a ficar com a pulga atrás da orelha e falar, caralho, esse cara apareceu, putz, o que será que está acontecendo? Eles devem olhar ao redor e tentar entender qual que é o plano dessa criatura que está em andamento. O exemplo aqui, então, é que os jogadores eles chegam numa determinada cidade e à medida que eles estão nessa cidade, eles ficam uns 2, 3 dias, eles começam a conversar com as pessoas, eles entendem que essa cidade está em paz há décadas. Não há discussões, não há voz elevada, sabe, tipo, pra brigas, assim. As pessoas, então, elas estão vivendo a sua vida, gritando seus itens nas ruas, oferecendo serviço, seja o que for, mas não há brigas nessa cidade, não há discussões. Quando vai se iniciar uma discussão, as pessoas cada um vira as costas e sai. Louco pra caralho, né? Apenas investigando melhor, os jogadores percebem que essa tranquilidade existe porque um diabo controla secretamente os governantes locais através de favores, chantagens e contratos. Então, contratinho, vantagem, sabe? Ele tá ali, você não pode fazer essas paradas, entendeu? Olha que legal, né? Em Star Wars, os meus filmes favoritos de todos os tempos, o Imperador Palpatine ele não conquista a galáxia apenas pela força. Sabe? Ele manipula leis, instituições e pessoas até que todos trabalhem para seus interesses sem perceber e até ele instaurar o Império Galáctico em todo o universo de Star Wars. Maravilhoso, né? O diabão, forte pra caralho, mas o contrato deve ser a ferramenta mais perigosa e poderosa que essa criatura pode usar contra os jogadores ou contra uma cidade de um modo geral. Poucas coisas representam melhor os diabos do que contratos. Vídeo Rafael lá no Baldur's Gate 3. Ele tenta a todo custo criar um contrato com o seu jogador. Eu não cheguei nessa parte ainda de fechar um contrato com ele, mas já fiquei tentado algumas vezes só pra ver o que acontece. Vou jogar pra ver o que acontece. Eles entendem perfeitamente as regras, exploram ambiguidades. Aqui ó, você falou isso aqui, não, mas tá aqui, né? Eles vão colocar linhas tortas, vamos chamar assim, no contrato deles. E claramente transformam pequenos detalhes em enormes vantagens. Vide o Will em Baldur's Gate 3 até o momento que ele vira um Candle, né? Pô, legal pra caralho, né? Enfim, objeto nunca é enganar de maneira óbvia. Então não vai estar ali no contrato linhas miúdas aqui, ó. Se você fizer um negócio... Não, vai estar no meio do texto talvez uma frase, talvez uma interpretação de um determinado ponto que o seu jogador ou alguém vai assinar esse contrato vai entender que está diferente, que esse diabo vai poder usar essa informação a seu favor mesmo.
O verdadeiro prazer de um determinado diabo é convencer alguém de que ele fez um negócio excelente. Eu consigo enganar esse cara. Esse diabão tá ficando louco, mas até o momento em que essa criatura chega e começa a cobrar o preço, que daí o cara percebe que não foi um bom negócio fazer um contrato com essa criatura fantástica, incrível, né? Para esse vídeo aqui não são maravilhosos na vida real, mas enfim, você entendeu, né? Quanto mais tentador parece o acordo, mais perigoso deve ser esse mesmo acordo para os seus jogadores, para um determinado rei, para um determinado nobre, para um determinado bruxo que queira fechar um acordo com essa criatura. Vamos lá, um exemplo aqui para salvar uma aldeia de uma praga que está consumindo todo o continente, né? Olha, tá chegando nesse vilarejo, então o diabo oferece uma cura imediata. Né? Tipo, tomando um vinho assim, eu posso salvar esse vilarejo, eu posso salvar todo o mundo de vocês dessa praga que está tomando conta. Fica ali tentado, os jogadores ficam ali tentados, e agora o que a gente faz? Não sei, vamos fechar. Tá, eles fecham esse contrato, né? E beleza, todo mundo salvo, todo mundo limpo, maravilhoso, vida, Só que acontece, anos depois, né? Todos os sobreviventes descobrem que seus descendentes pertencem por direito contratual aos 9 infernos. Que legal, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá, um exemplo aqui em Fausto, a ideia central é justamente um pacto que parece vantajoso no presente, mas cobra um preço muito maior no futuro. Mesmo conceito do exemplo anterior. Maravilhoso, né? Fantástico, né? Então vamos lá. Cada diabo tem uma função na sua própria hierarquia, ok? Então os 9 infernos, eles funcionam como um gigantesco império burocrático. Então vai ter um cara lá em cima, vai ter um cara aqui embaixo, o cara que vai dominar, não sei o que, sabe? Mesmo conceito. Então o que acontece? Os Lemures, que são as criaturas mais baixas, usando Dungeons and Dragons como base, então você pode adaptar essas criaturas para o sistema que você quer usar. Então os Lemures, eles são soldados descartáveis. Como assim? A gente vai tacar lá? Ué, tá tirando, meu? Como é que é, cara? Tamo indo, parceiro. É nóis. Aí vai. Os Barbazos, então, eles compõem tropas disciplinadas. Tá ligado? Os Urukais. Mesmo conceito, tá? As Erinis, então, atuam como caçadoras e executoras. Tá? Horned Devils comandam exércitos. Vamos atacar! Matem todos! Lemures, Barbazos, Erinis, todos avançando em meio àquele caos, aquela Blood War gigantesca, maravilhosa e incrível, tá? E finalmente os Pitfinders, então, eles governam regiões inteiras. Pitfinders, né, tipo, aquelas criaturas gigantescas, então estão lá olhando assim, o que? Aquele cara não tá fazendo, não tá marchando, o pé direito dele tá à frente e esquerdo, o que a gente vai fazer? Mata ele? Então beleza. Cada tipo de diabo, então, ele possui responsabilidades específicas, e você adapta, né, essas criaturas, esses seres, de acordo com o tipo de campanha que você quer usar, claramente, né. Isso significa que, raramente, eles vão agir sem autorização ou sem um objetivo claramente definido. Nunca eles vão agir sem uma autorização. Então você pode pôr, tipo, aquele império burocrático, como eu falei ali, né? Então para você poder avançar e atacar o plano material, você precisa do formulário 14B, que você consegue na seção no andar 2, sabe aquelas coisinhas assim? Tipo, é uma parada muito legal de você imaginar o mundo dos seus jogadores, assim, tipo, pô, eles estão andando por ali, eles precisam do formulário XYZ pra sair dos 9 infernos. Cara, muito legal isso daí. Porque você mostra que há realmente um sistema burocrático muito foda por trás de tudo que os jogadores estão vivendo. Pô, vamos criar uma campanha assim, vai ser bem legal. Então assim, quando você, mestre, utiliza os diabos dessa maneira, que existe essa estrutura com formulário, com uma autorização, ou mesmo que eles começam a entender que pouco a pouco, cada um desses diabos trabalha de uma maneira diferente, então os jogadores percebem que eles enfrentam uma organização, não basicamente monstros isolados. Apareceu um diabo aqui, ok, vamos descer esse Lemur no pau? Vamos, pá! Parece outro. Pô, louco pra caralho, né? Um exemplo aqui, então, que depois os jogadores derrotaram um grupo de diabos. Derrotaram! Seu trouxa, aqui é nóis, tá ligado? Os aventureiros, então, encontram vários documentos militares, né? Porque o que eles vão fazer quando eles vencem? Eles vão lutear. Pensa num grupo de jogadores, de aventureiros que gostam de lutear. São os tais dos jogadores, né? Então eles começam a lutear, então eles encontram então esses documentos. Esses documentos, então, eles detalham a movimentação de tropas infernais. Mas assim, vai abrir um portal perto da capital, pô, a gente deve se mover até lá, né? Pela primeira vez, eles começam a entender que aquela batalha fazia parte de uma campanha muito maior. Talvez quando eles chegarem na capital, então já tá acontecendo um ataque. Talvez eles podem estar longe. Você pode pôr essa tropa tentando afastar o grupo de jogadores, eles podem estar nas fronteiras desse lugar maravilhoso, fantástico, incrível. São ideias que eu vou adaptar pra minha campanha e vai ser muito legal, né? Pegue como exemplo, então, o Império de Warhammer, ou mesmo as organizações da Marvel. Cada integrante, então, ocupa uma função específica dentro de uma estrutura gigantesca. Então, outra coisa também é que o melhor diabo é aquele que ajuda os heróis. Vamos ajudar todos os heróis? Claramente, os diabos, eles raramente
se apresentam como inimigos logo no início da sua campanha. Eu tô aqui, vamos lutar, vamos lutar. Não vamos lutar não, cara. Eles preferem parecer úteis aos seus jogadores. Eles vão aparecer ali, posso ajudar você aqui nessa parada, o que você acha? Eles oferecem informações, se você ir pra cidade de Shabanadria lá, você vai encontrar mais informações lá, os caras vão te dar, né, tipo, talvez o que vocês procurem ali, talvez vocês vão encontrar informações sobre esse vilãozão, então eles cedem recursos. Vocês estão com fome? Melhor, cedem recursos, tá com sede, toma essa água mineral aqui, sabe? Eles salvam vidas, né, tipo, o jogador tá pra morrer, eles aparecem e impedem o golpe ali, sim, claramente, eu sou seu amigo. Não, com a aparência demoníaca, né, diabólica, perdão, né, não é com a aparência mais normal, olha aqui, com o escudo, né, tal. Eles financiam expedições, vocês vão descer profundezas, toma dinheiro aqui, pega aí, não tem problema, né? Tudo isso cria uma dívida. A ideia desse diabo em fazer tudo isso, ou desses diabos, é criar uma dívida entre os jogadores e essa própria criatura, manipulando, né, claramente ali. E claramente, né, todo diabo, o que eles gostam? Dívidas. Né? Por quê? Fecha um contrato, de certa forma, né? Então, quando finalmente eles fazem o pedido, lembra aquela vez que eu financiei isso, eu não sei o que, não sei o que, negar pode custar muito mais do que aceitar essa manipulação dessa criatura diabólica, vamos chamar assim, né? Então um exemplo aqui é que durante meses um misterioso conselheiro fornece informações precisas ao grupo. Se você ir pra cidade de Shabanadria, você vai encontrar coisa lá. Se você ir pra cidade de Chabududrius, você vai encontrar outra coisa lá. Os jogadores vão indo, cara, esse cara tá ajudando bastante, né? Mó legal. Eu vou dar um abraço nele, né? E assim, vai passando os meses, né? E finalmente os jogadores eles descobrem que na verdade esse cara é um diabo, claramente que os jogadores descobrem talvez no futuro, enfim. Eles descobrem que esse cara tá usando os jogadores então pra derrubar rivais políticos, para assim ascender talvez ao trono, a sucessão de um trono, a uma hierarquia muito maior. E os jogadores percebem, cara, que merda, né? E agora, o que a gente faz? Ou mesmo que esse cara aí tá derrubando os outros porque simplesmente ele tá a pequenos passos de se tornar um arquidiabo e todos eles que foram derrubados eram diabos manipulando as outras pessoas. Maravilhoso, né? Em Death Note, então, o Light ele frequentemente manipula pessoas, fazendo-os acreditar que estão tomando decisões por conta própria. Não está tomando essa decisão, você deve fazer esse bagulho aqui, tá ligado? Que isso daí vai dar certo. Quando, na verdade, já fazem parte de um plano muito maior. Então ele tá pensando sempre adiante. Usa esse mesmo conceito para seus diabos. Os diabos também, eles vencem antes do combate. Como assim, mestre? Os melhores vilões infernais, então, eles não precisam derrotar os personagens em batalha. Fireball, seja o que for. Eles vencem quando eles conseguem colocar os heróis em situações moralmente impossíveis. Salvar A ou salvar B? Salvar o inocente ou impedir um ritual? Aceitar um pacto para evitar uma guerra ou não aceitar esse pacto para evitar uma guerra? Entregar um criminoso sabendo que ele sofrerá eternamente? Vamos entregar para esse diabão aqui, ele vai sofrer eternamente, mas né, talvez salve muitas vidas. São esses dilemas então que representam muito melhor a filosofia do diabo do que qualquer quantidade de dano. 30 de 10 mais 12, não, cara, ele vai manipular todo mundo, ele vai fazer os jogadores decidirem entre A e B, e geralmente nenhuma dessas escolhas vai ser favoráveis ao jogador, e sempre vão trazer escolhas moralmente difíceis pra eles, né? Um exemplo então aqui que um diabo então promete encerrar uma invasão demoníaca imediatamente, né? Tá acontecendo uma invasão lá num continente próximo, ou mesmo nesse mundo que os jogadores estão ali vivendo, né? Tá difícil, o bagulho tá louco, né? Os demônios não param de vir, são muitos, né? Ele fala, o pai pode ajudar vocês. O pai pode ajudar vocês. Pode ajudar vocês. Porém, todavia, contudo, né, eu exijo apenas que o grupo entregue um artefato sagrado, cuja ausência permitirá que ele conquiste outra região décadas depois. Então, ele pede que, basicamente, os jogadores entreguem um artefato de uma divindade X, a divindade da luz, a divindade da vida, a divindade não sei o que décadas depois, porque essas criaturas são basicamente imortais, né, vivem lá, por mais que eles possam ser mortos dentro dos seus mundos, eles vivem eternamente. Tipo, se eles sentarem na floresta lá, tipo os elfos do Senhor dos Anéis e ficarem lá, cara, eles vão viver eternamente, basicamente. Óbvio que existe a questão da hierarquia, que você vai, quanto mais a cor você vai fechando, enfim, não é um papo pra esse vídeo, mas a ideia é que, entregando esse artefato, ok, salvamos todo mundo, já bom, os demônios estão indo embora, eita porra, vencemos tudo, né? Só que ele volta décadas depois, conquistando tudo de uma maneira muito legal, maravilhoso, fantástico, incrível. Então, em Dark Knight, o Coringa ele coloca Batman diante de escolhas impossíveis, salvar A, salvar B, tá? Embora o Coringa ele seja caótico, a ideia de vencer por meio de dilemas funciona perfeitamente para um grande diabo. Dilemas são legais pra caralho, para você pôr pros seus diabos. A Blood War também, ela explica muitas alianças estranhas, né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os jogadores encontrando um
né, tipo, porra, em nível 1 encontrando um diabo e um demônio, eles não vão saber a diferença. Aí são diabos e são demônios. Eles não vão saber, por exemplo, que eles não são aliados, que eles se odeiam mutuamente. Cara, enfim. Mas a ideia aqui é que muitos jogadores esquecem que os diabos eles travam uma guerra eterna contra os demônios. Novamente, a Blood War, em metagame, vamos jogar um metagame aqui, todo mundo sabe o que é a Blood War, claramente. Você sabe, deixa nos comentários, por gentileza. Só coloque Blood War, que eu sei que vocês sabem que é Blood War, tá? Mas a ideia é que os jogadores eles não entendem realmente a Blood War. Por quê? Se o jogador falar pra você, eu entendo a Blood War porque eu estudei, ok, legal, maravilhoso. Mas o cara chegar do nada, falar, eu sei o que é a Blood War. Por favor, né, meu amigo? Isso significa que em determinadas situações o diabo pode realmente lutar ao lado dos heróis. Olha que legal. Então ele vai estar ali lutando ao lado dos heróis contra um determinado demônio. Você pode pôr isso na sua campanha. Só que não é porque esse diabo ele é totalmente bondoso. Eu sou bonzinho, vou ajudar os jogadores, não. Mas porque seus interesses coincidem temporariamente. Então ele vai ajudar porque ele tem interesse em comum com os jogadores para aquele momento. No fim das contas, talvez, né, é essa zona cinzenta, então, que torna campanhas muito mais interessantes, né? Tipo, pô, os dois estão ali, pô, mas se eu ajudar eles aqui, pô, derrubar esse demonião ali, pô, eu consigo mais coisas. Então os jogadores eles devem decidir se vale a pena confiar em alguém, né, absolutamente maligno, porque, cara, é assim, se a gente pensar em tendências, né, tipo, vamos lá, focar um pouquinho em Dungeons and Dragons, que eu gosto bastante de tendências, sempre que eu jogo qualquer sistema eu gosto de tendências. Por quê? Diabos, eles são leais e maus. Eles são leais à sua hierarquia, eles são maus porque eles vão tentar sempre fazer com que qualquer decisão tomada seja em prol deles mesmos e sempre para algo maligno, certo? Os demônios, eles são caóticos e maus porque eles querem destruir tudo. Essa é a pequena diferenciação entre eles. Então, cara, os jogadores eles devem decidir se a gente ajuda, então, né? Se a gente aceita a ajuda desse diabo para vencer esse demônio ou não. E agora, o que a gente faz? O que vocês fariam? Deixa nos comentários. O exemplo aqui, né, é que uma Meredith, então, lidera uma invasão planar. Ela tá em cima de um... Sabe aquele penhascão? Com as espadas levantadas. Ataquem, matem, destruam tudo. Tragam tudo. Todos, a morte! Tipo o Tell de Morte! Maravilhosa cena. Enfim, o General Infernal, então, ele chega, né, tipo, lá no reino, e fala assim, ó, se ajoelha diante do rei, né, com um sorrisinho, e fala assim, ó, eu posso ajudar vocês, eu posso salvar o reino de vocês, só que, aí que tá, faz assim, a gente vai fechar um contrato aqui e... eu vou vir cobrar depois, ele não vai deixar específico o que ele quer, mas ele vem e cobra essa conta depois. Jogadores junto com esse rei, põe os jogadores juntos, tá? Eles devem decidir entre aceitar qual dos males é o menor, entendeu? Eles não vão saber, mas no futuro, talvez essa conta seja cobrada bem no futuro, como eu falei lá com o Pitfinder, né? Que ele volta décadas depois com o artefato, enfim. Aí, né, vai dos jogadores, junto com o rei, com os conselheiros, decidir o que vão fazer. E isso é muito legal, porque você põe os jogadores dentro da campanha, eles vão ter um papel importante nessa tomada de decisão. Não vamos ajudar, então eles vão ter que lidar com os demônios. Não, vamos aceitar essa ajuda. E o que esse cara vai trazer no futuro? Adoro esse tipo de coisa, tá ligado? Adoro RPG de um modo geral. Então, em Piratas do Caribe, Jack Sparrow frequentemente se alia a antigos inimigos quando existe um objetivo maior em jogo. Vamos olhar aqui então, né, tipo... Jack bem loucão assim, né? A confiança, então, entre Jack Sparrow, ou se você quiser colocar seus jogadores e os diabos, ou, né, os vilões, ela nunca é completa. Então é isso que gera tensão entre os dois lados. É maravilhoso, né? O verdadeiro tesouro para os diabos é a alma das pessoas desse lugar que você está mestrando. Olha que legal, como a gente já falou. Para muitos diabos, ouro é apenas uma ferramenta. Toma esses dinheiros aqui, dinheiro. O verdadeiro recurso valioso são almas maravilhosas. Uma alma representa poder, prestígio e influência dentro dos 9 infernos, né? Maravilhoso, fantástico. Por isso, diabos investem décadas manipulando pessoas específicas. Não, eu vou manipular aquele cara que tá deitado ali. Não, ele vai manipular pessoas específicas. Um nobre, um rei, um sacerdote, um jogador da sua campanha, aquele bruxo que tá ali, eu tô ganhando poder, toma Eldritch Blast, toma esse Blast, sabe? As coisinhas assim. Então ele tá manipulando todo mundo ali, os jogadores estão ok, tipo, pô, tô aceitando esse poder. E o ponto mais importante, diabos não têm pressa. Eles não têm pressa de fazer essa manipulação, ok? Aqui eles sabem esperar o momento certo para oferecer exatamente aquilo que alguém mais deseja. O seu bruxo quer mais poder, ele aparece atrás do cara, põe a mão no ombro, para tudo, pá! E fala assim, eu posso te dar mais poder. Apenas aceite esse contrato. Mostra o contrato com, sei lá, 35 mil páginas assim. Você tem alguns segundos apenas pra ler. Você fala pra ele, você tem teu turno pra ler, aí o que você vai fazer? Você mostra o contrato pros jogadores, é muito legal você criar o contrato. O jogador vai falar, caralho, agora eu aceito ou não aceito? E o jogador aceita, né? E aí que tá. Então é essa paciência que faz deles vilões extremamente perigosos. Se você quer colocar um sistema de hierarquia, né, então quanto mais almas esses
diabos, então eles vão acumulando, aqui, mais poderosos eles vão se tornando, tipo, e eles vão escalonando, né, no caso, dentro da hierarquia, vão mudando de forma, então o Lemuri vai mudar pra uma outra forma, e assim sucessivamente. Olha que maneira legal de você fazer com que o Lemuri que eles encontrarem sobreviveu ao combate de jogadores, ele aparece 2 anos depois como uma criatura muito mais poderosa, porque ele foi fechando contrato. Um exemplo aqui é que o grupo de jogadores então descobre que um famoso herói nacional realizou um pacto 50 anos atrás para salvar seu reino. Olha, ok, eu vou fechar esse pacto com você salva o nosso reino aqui, tá? E é isso, tá ligado? O cara foi aclamado herói, o grande herói Radoberto, sei lá, Radoberto, o grande e tal, seja o que for. Mas os jogadores eles começam a pesquisar a história e descobrem realmente esse contrato, porque o Dial ele apareceu para cobrar essa dívida. Não do herói em si, mas talvez um descendente dele. E esse descendente pede ajuda dos jogadores. Então, e aí que tá, né? Quando ele decide aparecer, quando esse, né, Diabão aparece, ele cobra esse favor, né? Cobra esse contrato pra pagar a dívida e ele coloca toda a região em perigo. Olha que maravilhoso. O cara não sabia, talvez o herói sabia, mas ele pensou, pô, vou tá morto mesmo? Não é meu problema, né? Ou ele pensou, putz, meu filho, meu neto, seja o que for, vai sofrer no futuro, putz, e agora? Mas isso aqui vai salvar todo mundo. Maravilhoso, fantástico, incrível, né? Em Ghost Rider, então, que agora teremos Ryan Gosling como Ghost Rider. Cara, é um puta ator, verdade pra vocês, é um puta ator, fantástico, cara, eu gosto bastante dele. Se você não assistiu o Devorador de Estrelas, assista que é muito bom. Enfim, voltando pro vídeo, né? Em Ghost Rider, então, pactos feitos décadas antes continuam produzindo consequências muito tempo depois. Lá ele fica em chamas, blá 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 blá. Eu não tô falando de Johnny Storm, mas enfim, né? Fogo, consumir almas, blá blá blá, aqueles malignos, enfim, né? Mas ele mostra, então, como contratos infernais raramente terminam quando parecem terminar. Então, tipo, terminou o contrato, beleza, amigo. Fechou, volta depois e pode todo mundo, né? E claramente, o melhor diabo é aquele que faz os jogadores duvidarem de si mesmos, ou do grupo em si. No final das contas, então, um diabo memorável não é aquele que causa mais dano, como eu já falei no vídeo anterior, né? 36 de dano, mais não sei o que, não. É aquele que faz os jogadores questionarem se realmente estão fazendo a coisa certa. Decidir entre A e B, decidir entre aceitar um pacto que salve milhares de vidas ou não. E agora, o que a gente faz? Talvez recuar condene uma cidade inteira, mas aceitar esse mesmo contrato vai salvar a cidade inteira e salvar milhares de pessoas. Talvez destruir um aliado infernal fortaleça os demônios. Talvez destruir os demônios fortaleça esse aliado infernal que está ali. Ele oferece contrato, então beleza, eu vou ajudar vocês, a gente vai lutar juntos. Porém, todavia, contudo, né? Pô, tá legal, maravilhoso, só que o grupo acaba descobrindo que esse cara ficou mais forte no futuro. Maravilhoso, fantástico, incrível, é uma parada muito legal, né? Quando não existe uma resposta claramente correta entre A e B, entre salvar ou não salvar, entre seja o que for, a campanha ganha profundidade. Você mostra para os jogadores que as decisões realmente deles influenciam o que eles estão vivendo. E é exatamente aí que seus diabos eles vão brilhar muito mais do que uma simples campanha de vou aparecer aqui, lutar e ir embora, entendeu? Põe essas criaturas para manipular os jogadores, para manipular reis, manipular reinos, seja o que for, cara, fica muito mais legal assim. Um exemplo aqui então que o grupo finalmente derrota um arquidiabo responsável por anos e anos de manipulação política. Ele está ali, por trás daquele reino, talvez disfarçado, seja o que for, só sussurrando no ouvido do rei, e finalmente o grupo de jogadores eles começam a perceber, eles chegam ali naquele momento, né, eles começam a perceber, pô, esse cara aí não é humano, elfo, seja o que for, né, pô, caralho, velho, vamos pesquisar. Eles pesquisam, né? Vence o cara, vencemos, é isso, nós somos foda, assim, nós somos foda. Dias depois, então, os jogadores descobrem que a sua morte permitiu que um príncipe demônio ocupasse aquele território, iniciando uma guerra muito pior. Então ele estava manipulando ali e tal, existem outros, né, talvez espalhados por aí, e a morte desse diabo fortaleceu um outro príncipe que estava à distância que iniciou uma guerra maravilhosa, fantástica, incrível, né? Que não é tão incrível, a gente sabe que guerras não são incríveis, mas dentro do RPG é legal você colocar, né? Enfim. Em The Witcher, livros, jogos, séries, seja o que for, o Geraldo ele frequentemente deve decidir entre duas opções ruins. A, B, C, D. E agora, o que a gente faz? Não existe uma solução perfeita, apenas consequências diferentes. Você salva uma pessoa, talvez outra pessoa morra. Você salva o lobisomem, talvez outra pessoa morra. Sabe aquelas coisinhas básicas ali? Então, você não salva ninguém, então a merda fica muito maior, né? Então, é isso, basicamente, né? Então, fazer os jogadores decidir entre A e B, decidir entre o que eles consideram bom e ruim, vai ser muito mais legal do que você simplesmente pôr aquela criatura, lutar com os jogadores e morrer e ir embora, tá? XP, 2000 XP, ok? Os diabos, então, eles não são assustadores porque eles possuem grandes espadas ou mesmo magias poderosas. Tlim, 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 tlim. Eles são assustadores porque eles entendem as fraquezas das pessoas melhor do que elas mesmas. Fica essa frase na tua cabeça. Eles entendem as fraquezas dos seus jogadores, de um reino, de um rei, de um nobre, muito mais do que elas mesmas. Se um nobre ele é ambicioso, ele vai usar, né, vai fazer com que essa ambição se amplifique.
Se um jogador ele se sente fraco, ele vai usar os seus poderes para fazer com que esse jogador fique mais forte. Se um rei ele se sente fraco ante a conduta de um reino, ele vai manipular o rei para ele parecer forte. E ele vai cobrar esse favor anos depois. Enquanto os demônios eles representam o caos absoluto, destruição, morte, seja o que for, os diabos representam a tentação, manipulação e a ilusão de que sempre existe uma solução fácil. Nunca existe uma solução fácil, principalmente no RPG. Se você conseguir fazer os seus jogadores hesitarem antes de aceitar uma proposta, desconfiar de cada favor recebido, ou mesmo pensar duas vezes antes de assinar qualquer contrato, então seus diabos deixaram de ser apenas monstros. Eles se tornaram exatamente o tipo de vilão que você coloca em qualquer das suas campanhas de RPG. E agora eu quero saber de vocês, qual é o seu tipo de diabo favorito? É X, é Y, é o que for. Qual o sistema que você usa mais esses diabos? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Estou chegando finalmente aos 1000 inscritos para poder comer doce. E é isso. Dá uma olhada no comentário fixado, nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais.